Olá, turma, tudo bem? Turma, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a parte de associação de resistores. Tá? Por que a associação de resistores? Porque o resistor, vocês devem ter visto já na parte de teoria de eletricidade, ele é um elemento aí utilizado para fazer análise de circuitos, né? Quando se quer determinar, por exemplo, queda de tensão, corrente elétrica, potência dissipada, né? A gente acaba trabalhando com esse tipo de componente. Também quando se quer limitar a corrente ou até mesmo a tensão sobre um determinado componente. A gente já estudou na aula passada o LED, né? O LED ele trabalha ali com uma tensão que varia, né? De 1,8 até 3 volts mais ou menos. E uma corrente de circulação de 20 mili. Para isso, nós precisamos ter resistores. Aqui eu tenho esse primeiro resistor, né, que tem um material diferente. Temos os outros resistores. Temos esse último aqui, que é um resistor bem pequenininho, né, se comparado com os outros. Mas existem muitos outros tipos, tá, de resistores relacionados com o seu valor de resistência, e relacionado também com a potência elétrica. Tá? Então, a potência elétrica de cada um desses componentes também é levada em consideração aí nos projetos, principalmente quando precisamos ter ali uma circulação de corrente na ordem de amperes. Tá? Passou de 1 ampere, o resistor já vai ter um aspecto bem diferente, já vai ser maior, tá? Então muda bastante. Legal. O que eu vou fazer inicialmente? Eu irei, com o meu multímetro, colocar aqui a escala de resistência. Então, a escala de resistência, que eu vou adotar a escala 2000. Tá? Então, giro aqui, sentido horário. Vamos lá, escala em 2000. Pego meus probes, probes de medição, e faço a conexão aqui entre os terminais do resistor. Então, o primeiro resistor tem uma resistência de 340, tá? Aproximadamente. Segundo resistor, coletando a medida dele aqui, 110, né, aproximadamente. Esse outro resistor vai ter uma resistência em torno de 130. Este resistor, 230 também, né, esse componente. Este daqui, ó, tá aparecendo 1. O que esse 1 significa? Significa que o multímetro ele não está sendo capaz de medir o valor dessa resistência. Se ele não é capaz de medir o valor da resistência na escala 2000, o que eu faço? Eu passo para 20.000, ok? Feito isso, retorno ao componente, conecto os probes em paralelo e percebo que esse componente é de 2,7 quiloohms, tá? 2,7 quiloohms. E o último, vou medir aqui em paralelo, né? Como sempre. O último aqui vai dar lá 0,34. Tá, 0,34. Se eu mudar a escala, então, se eu colocar aqui em 2000, tá? Eu tenho o valor de 328, que é o famoso resistor 330. Tá certo? Legal. Agora uma coisa que é interessante aqui é a gente compreender a associação dos resistores. Então, vou fazer uma associação aqui, mais básica. Eu vou selecionar esses dois primeiros,
tá? Eu vou colocar na parte de baixo aqui do protoboard e fazer uma ligação chamada de série. Vou retirar o primeiro. Vamos conectar aqui no 16 e no 10. E o próximo resistor, tá? Este daqui, irei conectar no terminal 2 do primeiro resistor, portanto o 16, e vou conectar aqui no 27 do protoboard. Estou aproximando aqui para que vocês possam perceber. Aqui, ó. Linha 10 da protoboard, está o terminal 1. A linha 16 está o terminal 2, que é comum para os dois resistores. E lá para frente, na linha 27, temos o terminal 2 do segundo resistor. Então, legal. Já temos uma associação série, em que o terminal 2 do primeiro resistor está no terminal 1 do segundo resistor. O que eu faço? Pego os probes, vou medir aqui primeiro resistor, só para confirmar, ó, o valor de 100 ohms. Segundo resistor, valor de 330. Legal. Na associação em série, o que acontece? Quando eu coloco dois ou mais resistores em série, eu devo somar as resistências. Nesse caso aqui, esses dois resistores estão em série. Então, ao medir a extremidade desta associação, ou seja, linha 27 e linha 10, eu vou medir a soma, tá? Que dá 427. Por quê? Porque eu somei 100, aproximadamente, com 330. Tá? Então, obviamente, tem uma variaçãozinha aqui no instrumento, mas se eu pensar 100 mais 330 deu 430 em termos teóricos, sendo que na prática chegamos em 427. Portanto, comprovamos que a associação em série é de fato a soma das resistências na prática. Legal, professor. Mas é o seguinte, o que acontece se eu colocar agora esses dois resistores em paralelo? O que deve acontecer? Vamos lá. Para colocar em paralelo, a primeira coisa é o seguinte. Eu tenho aqui esse terminal na linha 16 comum para os dois resistores. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse terminal que está na linha 10 e irei rotacionar aqui, tá? Eu vou levar para a linha 27. Tá? Então, perceba aqui, ó. Linha 27 agora, eu tenho os dois terminais, né? O que seria o terminal 2 agora de cada um dos resistores. Na linha 16, eu tenho o que seria o terminal 1 de cada um dos resistores. Tá? Que linha 16 não, pelo que eu estou vendo aqui, é a linha 17 do protoboard, tá? Mas o que importa é que seja a mesma linha aqui na vertical, tá? Então aqui está na linha 17, aqui seria 15, 16, 17. E aqui estamos na linha 27, que é comum, tanto para o terminal 1 quanto para o terminal 2 desses resistores. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou medir a resistência equivalente. Tá? Então, a resistência equivalente, basicamente, eu chego aqui, ponho o terminal vermelho na referência T1 e o terminal preto na referência T2. Chegamos em 76 ohms. Ué, professor, 76? Mas o menor resistor tinha 100 ohms.
Se você está associando em paralelo, vai diminuir então a resistência equivalente? Sim, tá? Sempre ocorrerá a redução da resistência equivalente, que será abaixo do menor valor de resistência disponível na associação. Então, o menor valor de resistência disponível era 100 ohms, né? A outra era 330. Então, se eu associar 100 com 330, devo chegar em um valor próximo a 76 ohms para essa associação. A associação em paralelo. Legal. Vou fazer o seguinte agora. Vou pegar esse componente, que é de 120 ohms, e vou colocar em paralelo também. Tá? Então, vou pegar outro resistor, um resistor de 120 ohms, coloco aqui na linha 27 e coloco na linha 17 da protoboard. Vou medir novamente. Tá? Medindo esse paralelismo, chegamos em 47 ohms. Ou seja, quanto maior o número de resistências que eu coloco em paralelo, menor é a resistência equivalente na associação em paralelo. Porque a associação em paralelo, em termos matemáticos, nós temos que 1 dividido por REC, que seria a resistência equivalente, é igual à soma dos inversos. Então, 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3. Faço a soma dos inversos das resistências, depois eu inverto, ou seja, eu faço 1 dividido pelo resultado dessa soma de inversos. Fazendo essa conta, chegaríamos em 47 ohms. É uma formulinha de teoria lá da eletricidade básica, que eu acredito que vocês já tenham visto anteriormente, em outras aulas, né? Não comigo. Mas, por ser algo pertinente à disciplina de eletrônica analógica, até para que vocês consigam compreender a interpretação dos próximos circuitos, eu estou passando essa parte mais teórica. Tá certo? Então, para a aula de hoje é isso, turma. Eu agradeço a atenção de todos. Caso de dúvidas, deixe mensagem lá no Teams, entre nas reuniões, né, para interagir, colocar lá seu comentário, falar sobre a experiência, né, da montagem de circuito. E no mais é isso. Agradeço a atenção de todos, como sempre. Desejo bons estudos, boas montagens práticas e até a próxima.